assunto é com Murilo Rocha. 9h55, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Estávamos ouvindo agora há pouco trechos da entrevista que o governador Romeu Zema concedeu ontem à tarde, no fim do dia, ao lado do governador Cláudio Castro e de outros representantes de governos que a gente considera os governos de partidos de direita, que estão juntos aí montando um consórcio, segundo eles, consórcio da paz, um consórcio de segurança pública. E aí eu estou tendo um certo cuidado para comentar essa operação no Rio de Janeiro, até por uma distância, né, física, e não por não acompanhar diariamente a segurança lá. Eu tenho tido certo cuidado ao comentar esses assuntos para não cair aí em lugares comuns também e falar algumas impropriedades. Eu estou me atendo mais à questão política que está se criando em torno deste fato. E ontem foi mais um capítulo dessa história política. Os governadores, como era esperado, os governadores de direita, se reuniram e lançaram esse consórcio que, na verdade, é um projeto político, um projeto eleitoral aí de 2026, onde vão atacar aí o governo federal nessa questão, o governo Lula especificamente, que vai tentar mais uma reeleição. Vão tentar atacar o governo Lula neste flanco da segurança pública. E que realmente, eu até comentei isso ontem aqui, é uma área que o governo, não só o governo Lula, como governos progressistas, governos de centro e centro-esquerda, tem dificuldade na abordagem. Então, como esses governadores parecem ter uma solução simples para o problema, segundo palavras aí do próprio governador Zema, do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, falou isso ontem também, eles vão entrar neste assunto defendendo. O Zema falou uma frase aí, Sininho, Luciano ouvinte, que eu achei assim, que ele falou que operações como essa de segurança vão fazer parte da segurança do país. Eu não entendi se vão fazer parte a partir de agora, vão ser cotidianas, operações como essa que matam pessoas nas favelas. Bom, independentemente do que ele disse, ele não está na posição hoje de ditar o que vai acontecer no país. Pois é, eu achei engraçado ele falar operações que vão ocorrer, ou se ele quis dizer operações que vão ficar na história da segurança pública, né? Como faltou aí ele falou, operações como essa vão fazer parte da segurança pública no país. Assim, eu não entendi se isso vão fazer parte de forma cotidiana ou se entrou para a história do país. E me preocupa quando ele fala a questão que não morreu, eu achei até engraçado ele falar que ele não tem notícia que tenha morrido algum inocente. Sabe por que ele não tem notícia? É porque ninguém sabe quem morreu até agora. E esse é um fato importante da gente se ater a essa operação do Rio. Não se sabe, à exceção dos 4 policiais, os corpos estão sendo ainda periciados no IML, identificados. Não foram divulgados ainda os nomes dessas pessoas e em quais circunstâncias elas morreram. Então, é difícil saber se tem 0 inocente, se tem 10, se tem 20, se tem 30. Pode ser que todos eram criminosos, pode ser mesmo. Não descarto essa possibilidade de todos, à exceção dos policiais, dos 100% ali que foram mortos, serem criminosos. Mas tem que se saber quem são, né? Quem são essas pessoas? Seu José, Márcio, Carla, quem morreu ali? Tem que ter nome essas pessoas, sobrenome, idade, profissão, ficha criminal, qual circunstância que foi morto. Tem que se entender isso para a gente poder até saber, né? Quando o governador fala lá que tem que ser considerada a operação mais bem sucedida, para saber justamente isso, a gente tem que saber o nome dessas, quem são essas pessoas. Eu vi aquele parlamentar lá deputado federal lá da Bahia, do Rio de Janeiro, que é pastor, Ottoni, né? Ottoni de Paula, eu acho, que é pastor, falando lá que ele conhece 4 das pessoas que morreram, que eram frequentadores da igreja dele, que, segundo palavras dele, seriam pessoas, né, jovens que não teriam ligação com crime. Palavras do deputado federal, que é pastor, que atende as comunidades do Rio. Então é isso, assim, a gente precisa saber primeira coisa, quem são essas pessoas, tem que identificar essas pessoas, né? Não pode falar 121 pessoas, 4 policiais, os 4 policiais têm nome, já sabe quem são, nós já sabemos quem são, mas e as outras 117 pessoas que morreram? Então não dá para se falar nisso, né? Igual o governador falou que não se tem notícia que nenhum inocente morreu, não se tem notícia de ninguém ali, porque a gente não sabe quem são essas pessoas. Acho que esse é um ponto central, né? E ele falando que não tem que se falar que é a operação mais letal do país, o governador Romeu Zema falando isso. Tem que se falar porque independentemente de se considerar sucesso ou fracasso, é um fato.
é um fato. É a operação policial mais letal do país. Matou-se mais gente que quando se entrou no Carandiru, no que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, 111 pessoas morreram, nesta aí 121. Então é mais letal, não adianta também te brigar com as palavras, né? É briga de narrativa e tal. Independentemente disso, é a operação mais letal. Para o bem ou para o mal, aí você pode avaliar, né? Então tá muito claro isso hoje, essa questão política que está se formando, né? Há dois entendimentos claros da oposição e do governo federal sobre esse assunto, sobre essa abordagem, e esse enfrentamento vai se repetir em 2026. E ali nesse consórcio dos governadores a gente tem Zema, que é pré-candidato, Tarcísio, que participou remotamente, mas é pré-candidato. O Ratinho Júnior, eu não vi falar se vai participar, o Paraná, mas é um pré-candidato que é ligado a esses governadores. Ronaldo Caiado é um pré-candidato. Então tem que ter isso claro, tem que ter isso em mente, né, de quem são esses governadores de direita que estão apoiando esse consórcio da paz, quais são os objetivos políticos eleitorais deles também. Acho que isso tem que ficar claro na mesa para a gente poder também entender essas declarações. E por fim, é estranho quando se fala-se de ausência do governo federal, e os governadores criam um consórcio paralelo, isolando qualquer tipo de diálogo com o governo federal. Então fica também uma coisa meio antagônica, contraditória nesse discurso, né? O governo federal não ajuda, mas a gente não quer os projetos do governo federal e estamos montando um consórcio paralelo. Ou seja, evidencia aí a briga política e de narrativa. E isso a gente vai ver daqui para frente, né? Vai se intensificar isso, tanto da parte da esquerda, uma narrativa também, que os estados não querem ajudar o governo federal, como dos estados reclamando da ausência de articulação e de investimentos do governo federal em segurança pública. E volto a falar, há problemas e falhas e lacunas sim na gestão do governo federal em segurança pública. Isso é um fato. Governo Lula, governo Bolsonaro que passou, tem esses problemas. Governo Temer, todos eles tiveram esse problema. Nos últimos, desde a redemocratização do país, tiveram esse problema. É um problema comum aos governos federais, essa dificuldade de interlocução e de ações integradas com os estados. É um fato. É isso. Luciana Sinini. 10 horas 2 minutos, a gente vai para um brevíssimo intervalo.